Como é bom estarmos na casa de Deus. Ainda mais quando nós estamos nas primeiras horas do sábado. É um dia diferente. É um dia em que nós estamos mais tranquilos. Estamos cansados sim, mas estamos felizes porque a semana terminou e mais um sábado chegou. Louvado seja Deus por isso. Ali embaixo, recebendo algumas pessoas e todo mundo falando que bom que é sábado. Isso é maravilhoso, não? É muito bom de verdade. Seja muito bem-vindo, você que é nosso irmão querido, você que é nosso amigo querido, nosso convidado especial que vem todas as noites, você que veio pela primeira noite. Eu sei que teve gente que chegou aqui que veio pela primeira noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à casa do nosso Deus. Sempre antes de nós iniciarmos nossa programação, nós começamos com uma oração. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos para que nós possamos falar com Deus. Pai querido, graças te damos, Senhor Deus. Louvamos e agradecemos o teu nome pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos mais uma vez na tua casa. Te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor fez de nós vencedores. Vencemos o cansaço, vencemos o desânimo, vencemos talvez alguma dor. Uma irmã ainda me falava: pastor, eu vou com dor mesmo. Eu falei: glória seja dada ao nome do Senhor. Somos vitoriosos, Pai, por isso estamos aqui. E neste momento nós vamos render os nossos louvores ao teu santo nome. E queremos humildemente que o Senhor aceite a nossa adoração. Perdoa os nossos pecados, porque somos falhos. E aceite humildemente a nossa adoração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Vamos convidar meus amigos da equipe de louvor para nós juntos começarmos a cantar, louvar o nome de Deus. Nessa noite nós temos um motivo especial para adorarmos a Deus, porque além de ser sábado, amanhã estaremos encerrando nossa programação. Nós teremos aqui um lindo batismo. Hoje eu já visitei algumas pessoas, na reta final ainda algumas pessoas se decidindo. Olha que coisa maravilhosa. Pessoas que não estão resistindo mais ao apelo de Deus. Vamos vermelho. Falando assim, uma pessoa falou assim para mim: eu desisto. Eu fiquei assim: desisto, né? Eu desisto de resistir aos apelos do Espírito Santo. Eu falei: ô glória, que coisa maravilhosa, né? É isso mesmo, temos que nos entregar a Jesus. Vamos então cantar. Meu amigo Diego pode colocar essa primeira música para louvarmos o nome do Senhor nessa noite. A letra dessa música, muito bonita. Imagine você nessa cena, olhando para a cruz de Cristo. Pode aumentar, Diego. As marcas
Que maravilha que a graça de Deus nos alcançou. E nós vamos já seguir com a próxima música de louvor ao nosso Deus. Quero convidar você a ficar de pé para nós cantarmos a música Me Cura. Que mais uma vez você possa buscar ao Senhor Deus através dessa música, clamando a Ele para que Ele possa curar você daquilo que você precisa. Através dessas histórias, Deus é capaz de fazer na vida daqueles que têm fé. Você que trouxe o seu pedido de oração, você pode nesse momento trazer aqui à frente. Não preciso que tu venhas à minha casa, só preciso que tu digas uma palavra. Não sou digno, não sou digno, mas sei que a multidão é vivo. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, me cura, Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Senhor, me cura, Senhor, eu creio, me cura, Senhor. Agarre no seu manto agora. Em teu manto me agarro e recebo o poder. Por tua ordem que ajoelhados para falar com o nosso Deus. Santo, Santo, Santo e Eterno Deus,
tuas mãos, Senhor, colocamos as nossas vidas, nos apresentamos diante de Ti, Senhor, como santuário vivo perante a Tua presença. Aqui em minhas mãos, Pai, eu tenho pedidos que foram feitos em Tua casa de oração. Tu sabes, Senhor Deus, quais são os desejos dos corações. Senhor, talvez tenha em minhas mãos pedido de cura, como a música acabou de ser falada, Senhor, cantada. Talvez tenha nas minhas mãos pedidos de libertação, Pai. Talvez tenha em minhas mãos único e o último pedido de socorro por transformação, Senhor. Talvez tenha em minhas mãos também, Senhor, pedidos sobre casamento, sobre a família. Tu conheces, Tu sonda os corações. Então nessa noite, Pai, nós queremos apresentar todos estes pedidos diante de Ti. Ó Pai, responde segundo a Tua vontade, mas com oração intercessora que cada um de nós fazemos nesta noite. Nós clamamos ao Senhor por misericórdia. Nós clamamos ao Senhor para que Tu incline os Teus ouvidos, para que o Senhor incline-se para nós aqui em Mojimirim, na Igreja Central de Mojimirim, para que o Senhor possa ouvir e responder, Pai querido. Abençoa o nosso culto, Senhor, mas hoje, no dia de sábado, que todos nós possamos agora esvaziar-nos de nós mesmos, para que possamos estar preenchidos pelo poder e pela graça que vem de Ti. Abençoa, Senhor Deus, ao pastor Jefferson, bispo, que ele também seja usado mais uma vez como instrumento em Tuas mãos, e que ele, Senhor Deus, não fale de si, mas fale, Senhor Deus, iluminado pelo Teu Santo Espírito. E cada um de nós possamos nessa noite prepararmos o nosso coração para ouvirmos a Tua voz através do Teu mensageiro. Essas bênçãos nós pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Como em todas as noites, nós teremos nosso momento de sorteio agora. Pastor Richard, o senhor gostaria de me acompanhar aqui no sorteio? Vai pegando para as pessoas aqui, dos meus amigos. Quem está com o bilhetinho do sorteio, deixa eu ver as mãos, já tem que pegar, senão deixa na Bíblia, na bolsa, no bolso. Pega o bilhetinho, deixa eu ver aqui. Isso, pega o bilhetinho do sorteio. Maravilha. Isso. O Michel está chegando com a caixinha de sorteio ali para nós. Nós já vamos começar o sorteio. Hoje, pastor, nós temos aqui, muitos sorteios, muitos brindes bonitos, né? Nós temos aqui CDs, DVDs, filme, livros, megabooks, tem tudo um pouquinho. Irmão André, pega para o irmão Michel para nós a caixa dos pedidos, dos números. Pastor, eu acho que vai sair mais do lado daqui, viu, hoje. Quem acha que vai sair mais do lado daqui, levanta a mão, deixa eu ver. Aí eu pensei que o lado daqui fosse levantar a mão, né? Eu acho que vai sair então do lado daqui. O que vocês acham? Quem acha que vai sair do lado daqui, levanta a mão. Você também acha que esse pessoal está mais velho? Está com mais velho, tá, pastor? Olha só. E aqui, eu vou dizer para vocês, só brindes legais. Filme Libertos. Esse filme foi tema de uma Semana Santa. Olha só, Libertos. Ele foi tema de uma Semana Santa. Canto Livre. Olha aqui, CDzinho para você colocar no carro. Sei que alguém comemorou por aqui, Alguém comemorou. Você colocar no carro ali, vai poder ouvir quando você vai para o serviço, volta para o serviço. Temos aqui também um livro especial. Então eu vou começar com o livro, pastor. Primeiro aí vai ser o livro. Desculpa. Beleza. DVD. Final 4369. 4369. Uma Rocio ali foi presenteada.
Vamos ver aqui o próximo brinde. Nós temos aqui 4359. 43. Lá, meu querido irmão Francisco. Pode vir, irmão Francisco, vai ser o CD. Vamos lá. CD para você então. 4381. 4381. Pode vir aqui à frente, 4381. Agora, 4380. Dobradinha. 4380. 4380. Não está aí? 4376. 76. Ué, o que está acontecendo? Então vou Só trocar. está se escondendo, então. Vou trocar. Vai ser esse aqui do 4366. Agora, do Cid Moreira. Também não? Tiago. Houve uma falha técnica aqui, Thiago, eu acho. 4377. Aqui, ela ganhou. 4366, Maria. 4377. Aqui também? Opa, o pessoal está aí puxando, pastor. É isso? Aqui. E o último, 4365. 4365. É o último da noite, a irmã ganhou, irmã. Pode vir aqui. Aqui. Maravilha, deu tudo certo no final, coisa boa. Deus seja louvado. Amigos, mais uma vez essa noite, nós começamos agora um momento muito solene e muito importante da nossa programação. É um momento que prepara o nosso espírito para a mensagem falada. Nós teremos agora a mensagem cantada. Nós queremos convidar mais uma vez nossos amigos, que já estão virando amigos da casa aqui, bênção. O pessoal fica muito feliz de receber o sempre do nosso canto, a Jéssica, o mestre Guilherme. Deus nos poderosamente, mais uma vez vocês todos. Uma alegria estar aqui mais uma noite. Alguns são rostos já mais conhecidos que nós vimos durante a semana, outros talvez não tiveram a oportunidade de estar aqui, mas que a noite de vocês seja muito abençoada, assim como foram as nossas noites, né? Indo e vindo, a gente vinha conversando sobre o privilégio que a gente teve de estar participando aqui, de receber os sermões, de termos batismos. E é muito emocionante a gente poder ver o Espírito Santo trabalhando na vida, no coração de cada um. Então, nessa noite, que o seu coração esteja aberto. E gostaria de convidar você, como a gente sempre faz, para você cantar conosco. Se você conhece essa música, eu já ouvi falar de uma terra sem igual, aonde tudo é
estou aqui, começo a pensar que deste bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. O céu é aqui, seu novo tempo pra louvar. O céu é aqui, seu ajoelho para orar. O céu é aqui, seu aprendi a perdoar. O céu é Jesus e onde ele estiver, o céu será ali. Não existe céu sem Jesus. Não existe paz sem Jesus. Sem ele a riqueza do universo é sem valor. Pra clima de cristal sem Jesus. E flores que não murcham sem Jesus. Pra que vai ter pra sempre sem ter a companhia de Jesus? Eu volto a afirmar: o céu é aqui, se aqui Jesus está. O céu é aqui, seu novo tempo pra louvar. O céu é aqui, seu meu joelho para orar. O céu é aqui, seu aprendi a perdoar. O céu é Jesus e onde ele estiver. O céu é Jesus e onde ele estiver. O céu é Jesus e onde ele estiver. O céu será Para aqueles que não conheciam a gente, nós somos um casal casados há mais de 12 anos, Guilherme e Jéssica. Nós temos um canal no YouTube, um ministério, que a gente tem compartilhado por onde a gente passa. E por onde a gente vai, a gente acaba divulgando, porque há pouco tempo atrás, quando você gostava muito, daí a gente chegava às vezes no final, alguns que tinham um CD, e daí você tinha a oportunidade de levar para casa e ouvir de novo as músicas, e ouvir de novo. E quantas vezes, não sei se vocês são como eu quando eu pego um álbum novo, né, agora a gente chama de álbum, lá no Spotify ou em qualquer plataforma, eu escuto até decorar as músicas, né? E se você quiser ouvir novamente, então nós temos nosso canal, lá temos mais de 50 músicas que com certeza vocês vão gostar de muitas delas, porque a gente gravou aquilo que fala conosco, né? E as músicas que nós cantamos aqui durante a semana estão lá. Mas hoje, para fugir da regra, nós vamos cantar essa última música antes do sermão. Uma música que será a música que nós vamos lançar, a próxima música que nós vamos lançar nas plataformas, que ela tem como título Impossível. Sabe, às vezes na sua vida como cristão, você às vezes se sente desanimado, porque eu me sinto. Às vezes você se sente triste, porque eu me sinto. Às vezes a sua fé até pode duvidar, porque às vezes a minha também duvida. Porque às vezes a gente procura fazer tudo que é certo,
E nada dá certo, parece, na nossa vida. Há poucos dias eu estava andando e daqui a pouco um cidadão me fechou. E aí já deu aquele barulho de batida, né? Aí já deu aquela tristeza no coração, assim, né? Aí quando eu fui me parando para poder ver o que aconteceu, ele também parou. Quando eu desci do carro, ele vazou. E aí, daqui a pouco eu passei uma mensagem para a Gé, ela falou: o que foi? Pela voz, mas já conhece. Aconteceu um incidente aqui. E aí esse incidente foi R$1.500, só para consertar ali, teve que pintar o para-choque, fazer algumas coisas, né? E a gente às vezes fica pensando: puxa vida, as coisas não estão apertadas e ainda vem uma coisa dessa. Isso falando de algo material, né? Mas quantas vezes a situação está difícil, a gente já passou por isso, de a gente estar com um problema de saúde e não saber o que fazer. E aí a gente começou a receber os nossos vídeos que as pessoas começaram a mandar para a gente. Que a música, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, continua sendo Deus. E essa música que nós vamos cantar agora, então a gente sabe como também é estar do outro lado. Então, se às vezes você está ouvindo o canal, se sente tocado, lembra de alguém da família, da faculdade, do trabalho, não sei. Encaminha essa música, em vez de ficar mandando gatinhos piscando lá de bom dia, feliz sábado, não sei do grupo da família. Tem gente que gosta, né? Tem um amigo nosso que tem uma coletânea enorme, porque sábado, quando dá lá meia-noite e pouco, ele manda uma figurinha de feliz sábado. Tem muitas, porque ele nunca repete. Então, manda um vídeo nosso. Mas eu quero saber, eu quero que você responda na sua mente, no final de nós cantarmos essa música, se existe realmente algo que é impossível. Eu vejo os meus sonhos todos pelo chão. Como posso ainda acreditar? Eu faço a minha parte, escolho o que é correto, mas do que adiantar? Tudo fracassou. No final, então, o que restou? Como acreditar? Como acreditar? Não há nenhuma lágrima que caia em favor, sem que Deus esteja a observar. Deus tem o tempo certo para tudo que acontece. Nenhuma folha cai que Ele não permita. A eternidade está em suas mãos. Como duvidar? Como duvidar? Era impossível Sara conceber. Impossível é o mar se abrir.
Feliz sábado. Boa noite, né? Para você que é nosso amigo e talvez esteja pensando assim, puxa vida, mas hoje é sexta, ele está falando feliz sábado, que negócio é esse, né? Na Bíblia os dias eles eram contados, né, aos pôr do sol. Então quando o sol se põe já é um novo dia. Por isso que para nós que guardamos o sábado, Adventistas do sétimo dia, nós já estamos nas horas do sábado, já iniciamos. Quando o sol se pôs hoje, já iniciou-se o sábado. Por isso eu estou desejando a você um feliz sábado. E você pode fazer isso agora. Para a pessoa que está ao seu lado, diga a ela: feliz sábado, que bom é poder começar o sábado na igreja, do seu lado. Isso, muito bom, muito bom. Muito bom. Feliz sábado, feliz sábado, feliz sábado. O sábado inicia-se assim, né? Especial, na igreja, ouvindo lindas músicas. Que músicas extraordinárias que nós acabamos de ouvir. Nada é impossível para Deus. Você crê nisso? Não existe impossível para Deus. O céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será aqui, o céu será ali. Que lindas mensagens para a nossa vida, para começar o sábado bem na presença de Deus. Nós estamos encerrando, chegando ao final de uma semana de oração. Eu esperava, sim, Richard. Eu esperava. Eu vou voltar, a gente vai fazer de novo, tá bom? Nós estamos chegando ao final de uma semana de oração. Bondade de vocês. Alegria ter passado essa semana com vocês, cada noite. Fui muito abençoado nos cultos que participamos juntos aqui, naquilo que aconteceu aqui, nos milagres que testemunhamos, nas decisões que aconteceram dentro do tanque e aquelas que aconteceram dentro do coração de cada um. Quanta bênção, quão maravilhoso é sentir o poder de Deus quando estamos na igreja, ver Deus agindo, que coisa extraordinária. Então a minha palavra de gratidão a você que pôde estar aqui pelo menos uma noite ou outra, ou que acompanhou durante toda a semana. Eu espero muito que Deus torne relevante essas mensagens no coração, no seu coração, que tenha feito a diferença, que você dedique nas mensagens, que você leia as histórias da Bíblia, possa ter afinidade com essas histórias, e assim você possa aprender outras lições, muitas outras lições, que as histórias da Bíblia têm para nos ensinar. Nós estamos encerrando hoje, encerramos amanhã com uma festa batismal que acontecerá aqui na parte da noite, mas já quero dedicar esse momento inicial aqui para despedidas e agradecimentos, né? Nós estamos encerrando um processo evangelístico que aconteceu aqui desde junho deste ano. O pastor Jairo esteve aqui juntamente com a sua família, trabalhando com esse distrito, com os irmãos, visitando, orando, chorando, e tanta coisa aconteceu durante esse processo. E hoje também, amanhã na verdade, ele se despede do distrito também, e aí vocês podem desejar a ele, né, boa sorte, dar um abraço dele amanhã. E a minha palavra de gratidão ao trabalho do pastor Jairo, ao comprometimento do pastor Gediel, ao comprometimento dos anciões da igreja, da liderança da igreja, por terem aberto as portas, por terem permitido viver o Igreja em Movimento, que nada mais é do que termos no coração a paixão de salvar pessoas. Então a minha palavra de gratidão, e quem sabe numa próxima oportunidade poderemos estar juntos para viver tudo isso novamente, amém? Com a permissão de Deus, com a bênção de Deus e com a decisão da igreja. Fica aqui o nosso agradecimento e o meu desejo de que as bênçãos de Deus continuem sobre esse distrito, sobre cada igreja que compõe esse distrito, sobre cada irmão, cada irmã. O projeto evangelístico ele termina, mas a igreja continua em movimento, amém? A igreja não pode parar, a igreja continua salvando pessoas e trabalhando para alcançar o maior número de pessoas, amém? A mensagem dessa noite é um outro milagre que nós vamos estudar da palavra de Deus, da Bíblia, e ele está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 7. É um milagre
único porque ele está registrado apenas aqui nesse livro. Ele não é contado em outros livros da Bíblia, ele é contado apenas aqui no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, do Evangelho de Marcos. Portanto, a sua atenção, concentração, se você tiver aí caneta, você pode tomar nota também, para ler em casa, para meditar, para ouvir a voz de Deus em casa, enquanto estuda novamente a história. Mas nessa noite nós vamos ter alguns minutos, nos atentar alguns minutos para essa linda história, para esse lindo milagre que acontece aqui. Eu quero orar com você uma vez mais, do jeito que estamos, vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos iniciar o sábado assim, na Tua presença, na companhia de irmãos e amigos, ouvindo músicas tão maravilhosas que nos levam para mais perto do Senhor, e agora, de maneira especial, meditando na Tua Palavra e recebendo do Senhor a mensagem, a orientação que o Senhor tem para a nossa vida nesse momento. Abra o nosso coração e a nossa mente. Nós queremos muito ouvir a Tua voz. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versos 31 ao verso 37. Na minha Bíblia, traz como subtítulo a cura de um surdo e gago. É assim que está na sua? Sabe que isso varia, né? De traduções e Bíblias. Os títulos eles não foram inspirados. Cada pessoa que transcreveu a Bíblia, ela escolheu dar um título aqui. E na minha Bíblia aparece dessa maneira: a cura de um surdo e gago. Nós vamos ler a história. Na minha tradução, a Bíblia diz assim: de novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o do meio da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava agora desembaraçadamente. Mas Jesus lhe ordenou que não contasse a ninguém. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito surdos. Esse é o nosso maravilhoso Jesus. Tudo ele tem feito esplendidamente bem. Essa expressão do verso 37 aí no final, ela nos remete, ela é um eco de uma outra história da Bíblia, de um outro relato da Bíblia, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, e viu Deus que tudo era o quê? Tudo era bom. A história da criação. E aqui Jesus, no ato da cura, ele está realmente recriando, ele está realmente dando um novo sentido, dando uma nova vida para aquele homem que tinha essa condição completamente isolado, limitado. Além de ser gago, ele era surdo, e agora a Bíblia diz que Jesus faz tudo esplendidamente bem. Não apenas faz os surdos ouvirem, mas também faz os mudos falarem. Essa palavra efatá, ela significa, como o próprio texto já diz, abre-te. E em outras traduções ela também pode ser entendida como liberta-te. Portanto, a mensagem dessa noite, ela é uma palavra de libertação. Ela é uma palavra de libertação. Porque o milagre que nós vamos estudar nessa noite, que já lemos, ele é uma mensagem de libertação. Quando Jesus disse para esse homem: efatá, abre-te, liberta-te, Jesus não estava falando apenas para os ouvidos dele, para a língua. Jesus estava falando para todo o ser dele. Jesus estava falando para o coração, para todo o ser dele. Abre-te, liberta-te. E pode ser que nessa noite, você precise de uma palavra de libertação. Libertação. O Richard orou sobre isso aqui no momento da oração, né? Libertação. Libertação dos dedos, libertação dos pecados, dos vícios, libertação dos traumas. Eu não sei. Libertação da enfermidade. Mas a mensagem de hoje é para todos aqueles que precisam de uma palavra de libertação.
Se você precisa de uma palavra de libertação, abre os seus ouvidos, abre o seu coração, porque a mensagem de Deus é para você nessa noite. Jesus diz, Efatá. O que me chama a atenção nessa história é a maneira como Jesus ele lida com esse homem, a maneira como ele realiza o milagre. Eu gosto de ler as histórias da Bíblia, me atentando aos detalhes de como é que Jesus faz e por que ele fez assim nesse momento e naquele outro momento ele realizou de outro jeito a cura. E quando a gente vê aqui essa história, a gente percebe que Jesus ele utiliza alguns passos para se fazer entendido, não apenas pelas pessoas que trazem o gago e o surdo, mas também ele utiliza o método para que o próprio homem surdo e gago pudesse entendê-lo. E aí eu pergunto para você, como é que a gente pode se comunicar com uma pessoa que tem deficiência auditiva, uma pessoa surda? Qual é a linguagem que a gente utiliza hoje? É a linguagem dos sinais, né? A gente utiliza a linguagem dos sinais. E quando a gente lê a história, você vai reparar bem que Jesus, ele utiliza mais sinais do que a fala, porque ele queria se fazer entendido para aquele homem. E eu fico impressionado com esse maravilhoso Jesus, a capacidade que ele tem de se preocupar com a nossa individualidade, de se atentar às nossas necessidades. E nos estágios que Jesus segue aqui, existem lições extraordinárias. Se você prestou bem atenção à leitura, veja só, sinais que Jesus utiliza. Jesus, quando os homens trazem o surdo até Jesus e pedem para que Jesus colocasse as mãos, a Bíblia diz que Jesus toma o surdo e o separa da multidão. Primeiro sinal, Jesus não realiza o milagre na frente da multidão. Jesus separa aquele homem da multidão, leva aquele homem para um canto à parte, e então Jesus realiza o milagre. Primeiro sinal, a Bíblia diz que Jesus ele toca nos ouvidos daquele homem antes de realizar o milagre. Depois Jesus toca na língua com o dedo umedecido com a própria saliva, gestos, sinais, mímicas. Depois Jesus, a Bíblia diz que Jesus olha para o céu, dá um suspiro, denotando angústia. É evidente que aquele homem não ouviu o suspiro de Jesus, mas ele viu, né? Ele viu ali a angústia de Jesus. Ele viu a maneira, ele percebeu claramente qual era o sentimento de Jesus naquela hora. E então, por fim, só no final, Jesus utiliza a palavra. Jesus diz, Efatá, abre-te, liberta-te. Jesus utiliza a palavra. Cada um desses passos, seguidos por Jesus, nos ensina algumas lições de como Deus atua na nossa vida e na nossa experiência. Lembrando que a linguagem dos sinais, apenas a efeito de curiosidade e informação, a linguagem dos sinais ela foi inventada, ela foi criada por um abade francês chamado Charles Mitchell no século XVIII. E aqui no Brasil, a linguagem dos sinais ela chegou apenas no século XIX, por Dom Pedro II, convidou um outro camarada chamado Ernest Ruth para ensinar aqui a linguagem dos sinais. Então, antes mesmo de existir a linguagem dos sinais, Jesus utiliza-se de mímicas, de sinais, para atender a necessidade de uma única pessoa, para se fazer entendido a um único indivíduo. Se hoje já é difícil uma pessoa ser inserida no contexto social por ter essas limitações, imagine na época de Jesus, uma pessoa com essa deficiência, ela estava completamente isolada, totalmente excluída do contexto social. E Jesus ele trata de maneira particularizada, ele trata de maneira amorosa, ele trata com compaixão. Esse homem, isso me chama muita atenção. 5 passos, 5 estágios. Primeiro passo que Jesus utiliza: tirar o homem do meio da multidão, realizar o milagre à parte. Repare que a história inicia-se dizendo que as pessoas levaram o homem até Jesus. E eles pedem para Jesus operar o milagre. Eles pedem para Jesus um método para que Jesus pudesse realizar o milagre. Jesus está na terra de Decápolis e Jesus havia feito muitos outros milagres aqui nessa terra. Então, as pessoas elas já acompanhavam Jesus, elas viam os milagres de Jesus. Elas viam
conheciam a maneira como Jesus realizava milagres. Elas sabiam que Jesus colocava as mãos, elas sabiam que Jesus às vezes colocava a mão no olho, se a pessoa era cega. Elas já tinham visto Jesus realizar milagres dessa maneira. Então, quando elas vão até Jesus levando o homem surdo e gago, elas chegam até Jesus e pedem para Jesus realizar o milagre do jeito que elas já estavam acostumadas a ver. A Bíblia diz que elas levam o homem, a multidão, os homens levam o homem surdo e diz assim: impõe as mãos sobre ele. E aqui Jesus contrariando o pedido da multidão, Jesus contrariando a expectativa das pessoas. Jesus não faz o que os homens pedem. Jesus, ele tira o homem, leva a parte, todo mundo quer ver o milagre, todo mundo está ali na expectativa para ver o milagre, mas Jesus, ele age de maneira diferente. E há, claro, a lição para nós aqui, há uma aplicação para a nossa vida aqui, porque muitas vezes quando nós vamos até Jesus em busca de respostas, em busca de milagres, a gente já quer sugerir para Jesus a maneira como ele tem que atuar na nossa vida. Então a gente vai a Jesus em oração e a gente diz assim: Senhor, faça assim, 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 assado. Eu preciso que seja dessa maneira, eu preciso que seja desse jeito. E quantas vezes Jesus faz totalmente diferente daquilo que a gente pediu? Sim ou não? Já aconteceu com você isso? E você ora para Deus: Senhor, eu preciso que seja hoje, eu preciso que seja dessa maneira, eu preciso que seja desse modo, e muitas vezes contrariando a nossa expectativa, contrariando o nosso desejo mais sincero, as nossas orações mais sinceras. Jesus, ele faz totalmente o contrário. E a lição aqui é a seguinte: Deus tem os seus próprios métodos para agir na nossa vida, e a gente precisa entender isso. Ele tem a sua própria maneira de lidar com a sua história e com a sua experiência. E a Bíblia está repleta de histórias de pessoas que esperavam que Deus agisse de uma maneira e Deus agiu de uma outra maneira. A história de Naamã, quando o profeta Eliseu vai até Naamã, ele imaginava que o profeta iria recebê-lo, que iria pedir para que ele fosse nos melhores rios se banhar. Mas o profeta Eliseu diz: não, você vai lá para o Rio Jordão e você vai se banhar-se lá. E ele ficou totalmente frustrado, porque não era esse o jeito que ele queria, não era esse método que ele queria. A Bíblia fala de Paulo, que Paulo, ele ora a Deus 3 vezes para que tirasse dele o espinho na carne. E aí Deus responde para Paulo: a minha graça é o quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa o quê? Na sua... Portanto, olha aqui para mim, talvez você entrou aqui na igreja nessa noite precisando ouvir isso. Deus tem os seus próprios métodos para agir na sua vida, e na maioria das vezes vai contrariar a sua vontade, na maioria das vezes vai contrariar o seu pedido, na maioria das vezes vai contrariar a sua expectativa, mas entenda, o jeito dele sempre é o melhor. Amém por isso? Amém. Sempre é o melhor. Diferente do que a gente espera, diferente da sua expectativa, a maneira como ele lida na nossa vida é sempre a melhor. E a gente precisa entender isso. Os homens vão até Jesus e dizem: olha, coloca a mão sobre ele e cura ele. Jesus olha para os homens e diz: não, tira o cego, tira o surdo, o gago, leva a parte. E agora Jesus começa a realizar o milagre de maneira a se fazer entendido para aquele ser humano, para aquele homem. Jesus separa o homem da multidão. Jesus não queria realizar o milagre ali na frente de todos, e não há nenhum problema com a multidão. O problema é que Jesus, ele queria se fazer entendido. Como é que uma pessoa com deficiência auditiva, movimento e tanta coisa acontecendo em volta, podia perder a lição que Jesus queria ensinar para ele? Jesus leva para o particular, Jesus leva para o isolado. E sabe, queridos, muitas vezes, as grandes obras que Deus quer realizar na nossa vida, Ele não quer fazer em meio à multidão, Ele quer fazer lá no silêncio do seu quarto, no particular da sua casa. Ele fala ao seu coração lá na intimidade, no sigilo. Muitas vezes Deus quer nos tirar do meio da multidão. E o que é a multidão? Com tantos compromissos que a gente tem, tantos afazeres, sempre correndo, sempre ocupados. Nunca temos tempo para estar a sós com Deus. Nunca separamos um tempo para estar sozinhos com Ele, mas Ele sempre tem um tempo, Ele sempre convida-nos a estar a sós com Ele, porque Ele quer realizar uma grande obra na nossa vida, Ele quer realizar um grande milagre na nossa vida.
Só que esse milagre muitas vezes acontece no particular, no silêncio, acontece na intimidade, na privacidade do seu quarto. E você precisa entender isso, porque muitas vezes estamos tão atarefados, estamos tão cheios de compromisso, correndo para lá e para cá, e a gente não tem tempo para ficar com Deus. A gente não tem tempo para estar a sós com Ele. A gente não tem tempo para permitir que Ele realize a obra na nossa vida. Ele está chamando. Ele está tentando tirar a gente do meio da multidão. Ele está tentando tirar a gente do meio de tanto compromisso e tanta atividade. E vai para a academia de manhã, e vai para o trabalho, e corre, vai para a escola, e estuda. Nenhum problema, nada disso, viu, gente? Mas Deus está tentando tirar a gente do meio dos compromissos para ter um momento a sós conosco. Só que às vezes a gente está tão atarefado, tão correndo, tão preocupados que a gente não tem tempo. Eu ouvi uma história de um marido, de um casal, que a esposa estava grávida e o marido era um desses que sempre ocupado, sempre trabalhando muito, sempre sobrecarregado, um monte de compromisso e horário para tudo e tudo mais. E aí, lá no meio da noite, a esposa acorda ele e diz: olha, a bolsa estourou, nós precisamos ir para o hospital. E ele levanta rapidamente, pega a bolsa, coloca a primeira roupa, corre, entra no carro. Quando chega no hospital, ele percebe que havia esquecido quem? A esposa. Ele havia esquecido o mais importante. Ele havia esquecido o mais importante. E aí eu me pergunto e pergunto a você: será que em meio a tantos compromissos a gente não está esquecendo o mais importante? A gente não está esquecendo de ficar a sós com Deus? No meio de tanta coisa para fazer, tantas atividades, tantas tarefas, tantas ocupações, tanto trabalho. Será que a gente não está esquecendo o mais importante? Tempo. Deus quer nos tirar do meio da multidão. Deus quer estar a sós conosco. Porque a grande obra que Ele quer fazer na nossa vida, mais uma vez, acontece no silêncio, acontece na privacidade, na intimidade. Mas a gente nunca tem tempo para Deus. Por isso que Jesus, nesse milagre, ele tira o homem com deficiência, o surdo, o gago, ele tira do meio da multidão e ele leva à parte, ele separa e fica sós com ele. Esse foi o primeiro sinal, o primeiro gesto de Jesus. O segundo gesto de Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele agora, no verso 33, Jesus, ele toca naquele homem, ele tira da multidão e agora põe o dedo no ouvido e põe o dedo na língua. Por que será, né? Por que será que primeiro no ouvido e depois na língua? O que vocês acham? Por que será? Talvez Jesus estivesse aqui indicando que o ouvir é mais importante do que o quê? Do que o falar. Na verdade, a Bíblia vai dizer isso no livro de Tiago, né? Que todo homem seja rápido para ouvir e lento para falar. E a gente é assim? Não, a gente é o contrário, né? A gente fala mais do que gostaríamos de ouvir. Na verdade, hoje a gente vive um momento onde ninguém tem paciência para ouvir ninguém. As pessoas pagam para serem ouvidas, porque ninguém quer ouvir ninguém. Ninguém quer ouvir ninguém. E Jesus primeiro toca nos ouvidos. Jesus primeiro toca nos ouvidos, para depois tocar na língua. E por que Jesus toca? Jesus toca na ferida. Jesus toca onde estava o problema. E nessa noite, claro, Ele quer tocar na sua ferida. Ele quer tocar qual é o problema, o que está impedindo você de estar próximo dEle. Eu mencionei que a mensagem de hoje é uma mensagem de libertação. Deus precisa tocar onde está doendo. Deus precisa tocar no problema. A gente precisa ter essa capacidade de abrir diante de Deus as nossas feridas. Às vezes a gente esconde. A gente finge que nada está acontecendo, enquanto há um terremoto acontecendo dentro de nós. E a gente esconde, a gente não quer contar para ninguém, claro, e a gente não quer contar também para Deus, a gente não quer contar para Jesus. Ele está dizendo: olha, deixa eu tocar na ferida. Onde é que é o problema? O que está acontecendo? Abra diante do Senhor as suas feridas. Para Ele sim, você pode abrir sem preocupação. Coloca diante dEle, derrama diante dEle as suas preocupações e deixa Ele tocar na ferida. Deixa Ele curar. Às vezes Ele precisa cutucar, vai doer, mas é ali que está o problema, é ali que Ele precisa tocar, é ali que Ele precisa realizar o milagre. Jesus toca
toca nos ouvidos e Jesus toca na língua daquele homem. E quando Jesus toca, claro, evidentemente, está apontando aqui para um tipo de surdez que nós podemos ter. Nós chamamos de surdez seletiva. É aquele tipo de pessoa que só ouve aquilo que quer. Você está conversando com uma pessoa e parece que a impressão que você tem é que a pessoa não está te ouvindo. Já aconteceu isso com você? E você está conversando com alguém e a impressão que você tem é que a pessoa não está te ouvindo. E quantas vezes a gente é assim também com Deus? A gente tem um ouvido seletivo, uma surdez seletiva. A gente vem à igreja e a gente só quer ouvir aquilo que a gente quer. Então a gente diz assim, não, hoje eu preciso ouvir uma palavra, uma promessa de Deus, porque as coisas não estão muito boas lá em casa, eu preciso de uma promessa. A gente quer ouvir as promessas de Deus, a gente quer ouvir as bênçãos, a gente quer receber as garantias de Deus. Mas aí quando Deus fala através da palavra, você está errado, você tem que mudar. Quando Deus traz uma repreensão, quando Deus traz uma exortação, a gente diz assim, a mensagem de hoje era para o outro, aquele camarada devia ter vindo hoje. A gente sempre acha que a mensagem é para o outro, a gente nunca acha que a mensagem é para a gente. É como se a gente pegasse uma pá, né? A gente vem para o culto com uma pá e a gente joga para o outro. Quando na verdade a gente deveria vir para o culto com uma enxada. Toda mensagem é para nós, é trazer para nós. Toda mensagem que Deus traz aqui, Ele quer falar com você. Ele quer falar com o outro também, mas Ele quer falar com você. Então esse tipo de surdez seletiva. Eu quero ouvir sobre as bênçãos, eu quero ouvir sobre as promessas, eu quero ouvir sobre as garantias da palavra de Deus, mas eu não quero ouvir a repreensão, eu não quero ouvir a exortação, eu não quero ouvir o que Deus tem para me falar, dos caminhos que eu tenho que corrigir. E pode ser que nessa noite Deus precise tocar nos seus ouvidos. Pode ser que nessa noite Deus Ele precise tocar, que aí, nesse exato lugar, seja a ferida, que você tenha essa capacidade de ouvir a voz de Deus, capacidade de poder proclamar as verdades de Deus. Talvez Ele precise tocar na sua língua. Tanta coisa boa que Deus faz e fez na sua vida, mas você não consegue compartilhar isso para as pessoas. Você não consegue comunicar-se. E Deus precisa tocar na sua língua para que você possa falar desembaraçadamente, diz a palavra. Bem por isso, querido. Ele quer tocar na ferida. Ele quer nos curar por completo. Ele quer realizar um milagre. Na sequência da história, na continuação da história, a Bíblia diz que Jesus, na terceira lição, verso 34, na terceira lição, a Bíblia diz que Jesus, Ele ergue os olhos ao céu. Verso 34, depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, quer dizer, abre-te. Por que Jesus olha para o céu? Porque Jesus está querendo mostrar para aquele homem que é do céu que vem a bênção, é do céu que vem o milagre, é de lá que vem a mudança, é de lá que vem a transformação. Você sabe que os livros mais vendidos hoje são os livros de autoajuda. As prateleiras das livrarias, elas estão repletas desses livros e, claro, existem coisas boas neles, mas as pessoas estão tentando buscar mudança de dentro do coração, estão querendo buscar ajuda de dentro, quando na verdade tudo que a gente precisa é da ajuda do alto. É de lá que vem a bênção, é de lá que vem o milagre. A gente não precisa de autoajuda, a gente precisa da ajuda do alto, a gente precisa da ajuda de Deus. Então quando Jesus ele está diante daquele homem, Jesus faz questão de olhar para o céu, mostrar para ele, olha, toda vez que você passar por problemas, toda vez que você se sentir escravizado por um vício, precisando ser liberto de alguma situação, olha para o céu, é de lá que vem o milagre, é de lá que vem a bênção, é de lá que vem a provisão, é de lá que vem a transformação, amém? Você precisa olhar para o céu. O mundo está aconselhando as pessoas olharem para dentro de si, mas dentro de nós não existe nada de bom. Dentro do coração humano, a Bíblia vai dizer que o coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas. A gente precisa olhar para o céu. Nós temos a tendência de olhar para as pessoas também, e esse é um grande problema, porque as pessoas elas são falhas, as pessoas elas podem nos frustrar, as pessoas elas erram,
As pessoas são pecadoras, todos nós somos pecadores. Jesus está mostrando de onde é que vem a bênção, de onde é que vem o milagre. Ele olha para o céu. Um outro sinal, Jesus suspira. É claro que o surdo não ouviu o suspiro de Jesus, mas ele viu no rosto de Jesus a expressão de compaixão, de tristeza. Jesus triste por estar vendo aquela situação. Sabe, queridos, Deus, ele tem uma tremenda compaixão de nós. Jesus não precisava de nada disso para realizar o milagre. Você concorda comigo? Ele simplesmente poderia ter tocado no homem e realizado o milagre, mas ele segue um estágio, ele segue um passo a passo. Por quê? Porque ele não quer só realizar o milagre, ele quer ganhar o coração daquele homem. Ele quer deixar lições profundas, marcantes para a história dele. Então, nesse momento, Jesus, ele suspira, demonstrando a dor que ele estava sentindo pelo sofrimento daquele homem. A dor que ele sente pelo teu sofrimento. Sabe, Jesus, ele não nos atende pelo senso da obrigação apenas. Ele não socorre você e te dá bênçãos simplesmente porque ele é Deus e sou obrigado a fazer isso. Não. Jesus tem uma tremenda compaixão. Ele faz isso porque te ama. Há um texto que diz que não há uma lágrima sua que Deus não note, não há um sorriso seu que Ele não perceba. Ele sente a sua dor. Quando você sofre, Ele sofre também. Quando você chora, Ele também chora. Esse é o nosso Deus, esse é o maravilhoso Jesus. Ele está fazendo toda essa encenação, esses sinais e imagens, porque Ele está sentindo a dor daquele homem, completamente isolado. Hoje a gente fala muito de inclusão, né? Mas imagine isso na época de Jesus, uma pessoa com essas duas deficiências. Jesus sente, talvez nesse momento Jesus olhou para aquele homem e viu toda a história dele. Viu os traumas, viu a rejeição, a maneira indiferente a qual ele foi tratado pela sociedade. Então nesse momento ele olha para aquele homem demonstrando sofrimento, demonstrando compaixão diante do sofrimento dele. E eu gostaria de dizer para você, que independente da dor que você esteja sentindo, da preocupação, da angústia, está tudo muito bom aqui, mas quando acaba o culto, você volta lá para os seus problemas. Entenda algo, Deus, ele tem compaixão de você. Ele sente a sua dor, ele se preocupa com aquilo que preocupa você. Ele tem uma tremenda compaixão, uma tremenda sensibilidade pela sua história, pela sua trajetória, por aquilo que está acontecendo com você. Esse é o nosso maravilhoso Jesus. E agora, por fim, o último sinal. Jesus separa o homem do meio da multidão. Jesus toca no ouvido, toca na língua, olha para o céu, suspira. E agora, o último sinal. Jesus, ele utiliza a palavra. Ele diz, efatá, liberta-te, abre-te. Todos esses sinais que Jesus fez, não realizou o milagre. Era apenas um método pela qual ele estava utilizando para se fazer entendido aquele homem. Agora, no momento em que ele utiliza a palavra, no momento em que ele empenha a sua palavra, é aí que o milagre acontece. Quando Jesus diz efatá, a Bíblia diz que nesse momento a língua daquele homem foi desimpedida e os seus ouvidos foram abertos. Amém? A lição é muito simples. Não importa o método, Deus tem os seus métodos para trabalhar na nossa vida, Ele sempre tem. Mas o agente de transformação, de milagre, de cura, continua sendo a palavra do Senhor. É pelo poder da palavra do Senhor, é pela palavra do Senhor que a libertação acontece. É por isso que a Bíblia vai dizer em João, e conhecereis a verdade, e a verdade o quê? O que é a verdade? João 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 14, verso 6, Jesus vai dizer, eu sou o caminho, que mais? A libertação, ela não acontece num culto
de quinta-feira que você vai lá na igreja e então você recebe lá a libertação. Não, a libertação acontece pelo poder da palavra, quando você conhece a verdade, quando você se relaciona com a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus, a verdade é o próprio Cristo. Quando nós conhecemos a palavra, quando nós conhecemos a Jesus de fato, porque é uma grande diferença entre professar Jesus e conhecer Jesus. Quando a gente conhece a Jesus de fato, então a libertação acontece. Eu não sei do que você precisa ser liberto nessa noite. O que te impede hoje de estar mais próximo de Jesus? O que hoje está te aprisionando? O que hoje está te segurando? Mas nessa noite, talvez diferente de todas as noites como a gente tem feito aqui, quero convidar a Jéssica para cantar, quero convidar o Maestro Guilherme, que já está aqui. Eu gostaria que, nesse momento, todas as noites eu tenho chamado você aqui à frente. Você tem vindo aqui, a gente tem terminado o culto juntos aqui, orando e pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida. Mas hoje eu gostaria de, a semelhança dessa história, seguir o método de Jesus. Hoje, você não vai precisar vir aqui à frente. Hoje eu gostaria que você, a sós com Deus, em silêncio, sentado aí, no banco. No momento em que a música estivesse sendo cantada, que você falasse com Deus nesse momento. A sós, só você e só você nesse momento. E você dissesse assim para Ele: Senhor, eu preciso ser liberto disso daqui. Há muito tempo eu estou sofrendo com isso daqui. Eu tenho escondido do Senhor as minhas feridas. Eu não falo a respeito delas contigo, eu não oro sobre elas. Mas a grande verdade é que hoje eu me sinto frustrado diante disso que está acontecendo na minha vida. Você tivesse esse momento com Deus. Você tivesse esse momento com Deus. Pense que, enquanto a música é cantada, entoada, pense que aqui nesse lugar, de olhos fechados, só existe você e Jesus. Só você e Jesus. Ele está com você nesse momento. Ele quer ouvir você. Ele quer tocar na sua ferida. E Ele quer te dar a libertação que pode vir apenas pela palavra dele. E ao final da música, então nós vamos ficar em pé. Diferente de todas as outras noites, nós vamos ficar em pé, nós vamos orar e voltar para casa em silêncio, tendo recebido a bênção do Senhor para a nossa vida nessa noite. Eu só tenho pedido, eu só tenho oração. Quando estou em tua presença, ó Senhor, não importa
Que lindo, não? Só me deixa olhar no fundo dos teus olhos. Nem que eu seja fulminado pelo teu olhar. Nem que eu caia ao chão prostrado, sem coragem, sem alento. Só me deixa olhar no fundo dos teus olhos. É você, Jesus. Diga a Ele qual é o problema, qual é a ferida que Ele precisa tocar. O que você está tentando mudar há tanto tempo que você não está conseguindo? E volta nos mesmos erros, e cai nos mesmos pecados, nos mesmos vícios, e chora pelas mesmas coisas, pelos mesmos traumas, e sofre, e frustra-se. Receba a palavra de libertação, liberta-te, abre-te. Deus quer dar a libertação para você. Diga a Ele, abra seu coração, olhe nos olhos de Jesus, imagine-se olhando nos olhos de Jesus, só você e Ele, e receba dele a bênção para a sua noite, para a sua vida, para esse momento, amém? Eu posso orar por você? Vamos ficar em pé, vamos nos despedir assim, dessa maneira. Querido Deus, o Senhor ouviu a nossa oração nesse momento, ouviu o nosso pedido de ajuda, ouviu talvez o grito de socorro, o lamento, a confissão, o pedido de perdão. O Senhor sabe exatamente o que nós precisamos, do que precisamos ser libertos nessa noite. A semelhança daquele homem que foi levado até o Senhor, completamente isolado, limitado. Nós estamos aqui também nessa noite, diante da Tua presença, abrindo diante do Senhor as nossas feridas, para que o Senhor possa tocar nelas, para que o Senhor possa desembaraçar a nossa língua, para que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, para que possamos realmente ser libertos de tudo aquilo que nos aprisiona, que nos afasta, que nos impede de ir mais à frente, mais longe, de crescermos na Tua graça. Atenda, Pai, o nosso pedido. Não é um pedido que tem que ver com as coisas desse mundo, não é um pedido que tem que ver com as coisas materiais desse mundo, é um pedido que tem que ver com mudança de coração, de salvação. Há uma promessa de que pedidos como esses o Senhor está disposto a atender prontamente, portanto cumpra na nossa vida a Tua promessa. Atenda, socorra-nos. É a nossa oração nessa noite e a fazemos no nome poderoso do maravilhoso Jesus. Amém. Bom, você veio, nós iremos despedir, pedir o pessoal do som atrás botar uma música bem tranquila. Na verdade, nós estamos aqui mais que leve, né? Vamos ficar com nós, é a nossa saída. Nós não saímos de tanto, nós acabamos de ouvir, nossa oração, o que nós pensamos. Se possível, marque esse filme com a sua casa, o pessoal do Cristo, que arranjou o nosso coração com você. Amanhã, às 19h30, o nosso último encontro. Vamos aqui uma linda festa. Ele só não quer estar conosco. O seu nome, vai ser um dia de celebração. Deus abençoe você.